Muito bem, seja bem-vindo ao canal Refúgio Teológico e ao Instituto Superior de Teologia Cristã. Estamos no curso de pós-graduação em Escatologia Pentecostal, estudando o seguinte livro, Guia Profético para o Fim dos Tempos, leitura CPAD, na visão pré-tribulacionista. Estamos agora, especificamente no capítulo 7, mas a aula é de número 15. Então, temos uma quantidade de conhecimento já adquirida. E eu queria que você lembrasse um pouquinho sobre a última aula de Daniel, né? Partindo dessa perspectiva, porque a gente está analisando, pessoal, a visão escatológica do Antigo Testamento, pegando especificamente Daniel aqui agora, ok? Então, depois de quase 7 décadas de exílio, Daniel estava orando. Veja que o estudo da teologia não é somente um exercício racional, mas o exercício da oração. Estudando as profecias, né? Você vê isso em Daniel capítulo 1 ao capítulo 9, verso 1 ao verso 4. Foi assim que Daniel descobriu uma verdade importante. O profeta Jeremias predissera que o exílio terminaria depois de 70 anos. Daniel verificou que o 70º ano após o exílio estava bem próximo. Apesar das circunstâncias, Daniel creu nessa palavra profética e começou a pedir a Deus pela restauração de Israel. Então, veja que momento de angústia, de dificuldade, de desespero, de naufrágio, de terremoto, de exílio, as profecias ela têm uma mensagem não somente de cumprimento, de eficácia, mas de fé, de consolação, de conforto, né? De repente, a oração de Daniel foi interrompida. Houve um momento de pausa, mas não por causa de uma batida na porta ou de um toque de telefone. Tratava de uma interrupção sobrenatural que veio do próprio Deus. Isso é fantástico, pessoal. O anjo Gabriel precipitou-se no meio da oração de Daniel. Voando rapidamente, de acordo com Gabriel, Deus mandou dar revelações a Daniel sobre o futuro de Israel. O que o anjo desembarou foi sobre o futuro de Israel era muito maior e muito mais sombrio do que qualquer coisa que o profeta já tinha imaginado. A resposta de Deus ao oração de Daniel foi extraordinária. A mensagem do anjo foi ainda mais extraordinária. Parte da mensagem centralizou-se numa profecia difícil difícil sobre 70 semanas, que tinha sido decretadas em relação a Israel e a cidade de Jerusalém. Então, o estudo da palavra de Deus faz a gente encontrar respostas para o futuro. Página 167 vai falar sobre as 70 semanas de maneira mais aprofundada, né? Então, a palavra hebraica traduzida por semanas é a palavra 7. Então, a maioria dos intérpretes vê cada 7 como um período de 7 anos, exatos ou arredondados, ou como um número simbólico, que enfatiza integralidade. Então, o autor aqui vai aprofundar mais essa questão. Nós iremos aqui. O autor ainda traz, quando começou a contar das 70 semanas, né, de forma bem organizada, ele fala também sobre 6 propósitos dos 70 setes. Você vê aqui na página 171. Vejamos aqui os 6 propósitos dos 70 setes. Veja só, vou mostrar aqui a vocês aqui. Esse propósito, tá? Tudo que a Escritura diz tem um propósito, tem um significado, tem um objetivo. Veja só, aqui, ó. Em tudo que Deus faz ou permite, Deus tem um propósito. Às vezes ele revela seu propósito para o seu povo, outras vezes os propósitos de Deus permanecem ocultos. Quando se trata dos 70 sets ou 70 semanas, Deus revelou 6 propósitos distintos por meio das palavras do anjo Gabriel. Os 3 primeiros são negativos e os 3 últimos são positivos. Ou seja, nós, de uma forma geral, estamos direta e indiretamente envolvidos nesse propósito, tá? Alguns ocorreram no passado, outros estão ocorrendo agora, alguns irão ocorrer no futuro próximo, né? Veja só, Daniel capítulo 9 é onde se origina tudo isso. Então, diferentes perspectivas sobre o significado e o cumprimento.
Daniel 9:24 fala sobre o seguinte: para extinguir a transgressão. Então, a finalização do pecado específico da rebelião de Israel que levou ao exílio e a finalização dos procedimentos do Deus relativo ao pecado de toda a humanidade. Isso aqui é o propósito aqui, ó. Para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados. O meu que significado agora. A seragem do pecado específico da rebelião de Israel, a seragem do pecado de toda a humanidade. Outro propósito, expiar a equidade, ou seja, a completa expiação do pecado por intermédio do sacrifício do Messias, com ênfase em como esse sacrifício lida com o pecado de Israel. A completa expiação do pecado do mundo por meio do sacrifício do Messias. Outro aqui, ó. Trazer justiça eterna. Então, o reino milenal, o reino eterno de Deus, que segue um que inaugurou de justificação para todos que nele creem. Será a visão e a profecia, que é o propósito, tá? Esse aqui é o propósito. Significa. Essa profecia certamente se realizará. Toda profecia se cumprirá no final. E por fim, o Gio Santo dos Santos, que é o templo milenal de Ezequiel, que a gente viu nas últimas aulas, ou o templo da Nova Jerusalém. Então, o templo de Zorobabel, ou a nova dedicada de Judá Macabeus do templo, ou o Espírito sobre Jesus, ou o Espírito da Igreja. Então, são alguns significados e interpretações sobre os propósitos que nós encontramos no capítulo 9 de Daniel. Mais adiante, o autor nos chama a atenção na página 176 para ouse ser como um Daniel. Veja agora. Aqui, ó. Pronto. Ok. Então, ouse ser um Daniel. Os estudiosos bíblicos Edward Young apelidou o nono capítulo de Daniel de um dos mais difíceis de todo o Testamento. E diz que as interpretações que têm sido dadas beiram a legião. A dificuldade para entender o texto não é nova. 24 séculos após a morte e ressurreição de Jesus, um homem chamado Jerônimo escreveu essas palavras sobre 70 semanas de Daniel. Esta questão tem sido analisada de várias formas por pessoas da maior erudição. Por que então não colocamos essas citações no início do capítulo? Porque não queremos que vocês fossem tentados a ignorar e passar adiante. Sim, esse é um texto difícil. E sim, há muita discordância sobre parte desse bíblico. Vem a vinda do Messias como cumprimento central das 70 semanas de Daniel. A precisão da profecia é espantosa. E a escolha de Deus nos dá, da linha do tempo, mostra a sua audácia quando se trata de colocar sua reputação profética em risco. Deus é o arquiteto da história. A história claramente combina com a morte e a ressurreição de Jesus e também com o seu reinado físico na Terra, consequentemente também espiritual. Se você se sente cansado e desorientado com todos esses cálculos e interpretações, lembre-se, inspire-se pelo relato de Pedro faz o profeta Daniel. 1 Pedro 1, verso 10 ao 12, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que foi vos dada, indagando que, tempo que ocasião do tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, identificando os sofrimentos que o Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que o Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para quais coisas os anjos desejam bem atentar. Talvez você tenha o desejo de ter estado na posição de Daniel, recebendo a visão direta do anjo Gabriel. No entanto, Pedro está dizendo que Daniel e seus companheiros profetas desejavam ardentemente saber o que você sabe, ou seja, possuir o Novo Testamento.
Em vez de lamentar o que não sabemos sobre as 70 semanas, vamos comemorar o que sabemos. O que sabemos sobre Jesus Cristo é o que os profetas antigos se esforçaram para compreender e o que os anjos ainda desejavam muito ver. Essa realidade deve nos levar a buscar a verdade de Deus em sua palavra a partir deste momento, até que os dias cheguem ao fim. Foi exatamente o que fez há muito esse profeta de 80 anos, cuja leitura dos pergaminhos de Jeremias o levou a suplicar a Deus pela restauração do seu povo. Então, nós terminamos aqui falando um pouquinho sobre as 70 semanas, né? Vimos seu propósito, vimos que Deus atende a oração de Daniel, e no livro texto nós temos um significado de uma forma mais descritiva, em detalhes, falando por que 70 semanas, né? O que seria exatamente isso? Quanto tempo representa, né? O Gabriel quis dizer, quando falou desse tempo, de 70 setes. Como interpretar isso de forma bíblica? Então, eu estou aqui na página 167, vai nos ajudar a entender. Então, temos um vídeo aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Forte abraço a todos.